Oi, gente, vamos continuar a nossa aula de Teoria e Pesquisa de Opinião e Mercado com o nosso tema 5. No nosso tema 5 a gente vai falar sobre o planejamento e as etapas do projeto de pesquisa relacionados à pesquisa quantitativa, ou seja, a partir de agora a gente vai estudar o projeto de pesquisa quantitativo, suas etapas. Só que existem alguns elementos do projeto de pesquisa quantitativo que também são iguais no projeto de pesquisa para uma pesquisa experimental e para uma pesquisa qualitativa, tá? Então, à medida que as coisas forem iguais, eu vou destacando isso para vocês. Muito bem, vamos começar falando das etapas do projeto de pesquisa aplicada. A gente pode dizer que ele é composto por 4 etapas. A primeira é o próprio planejamento, né? É pensar a pesquisa, como ela vai ser, como ela deve ser construída, né? Em seguida, a gente vai para os procedimentos de campo, que é efetivamente a aplicação da pesquisa, né? A coleta de dados. Em seguida, a gente vai, depois de coletar os dados, fazer a terceira parte, que é a compilação e análise dos dados, onde a gente vai avaliar os resultados. E, por fim, o último item do projeto de pesquisa aplicada é o relatório final. O relatório final é onde a gente apresenta os resultados dessa pesquisa. Então, vocês sabem que os 4 pontos importantes das etapas do projeto de pesquisa aplicada são planejamento, procedimento, compilação e análise de dados e, por fim, o relatório final. Bem, como é que eu vou conceber, né, o projeto de pesquisa? Ou seja, como que eu vou planejar a pesquisa efetivamente? Primeiro, a gente faz levantamento de dados secundários, né, para construir um cenário, ou seja, para fazer um projeto de pesquisa, seja ela qualitativa, quantitativa ou experimental, a gente tem de fazer sempre uma pesquisa exploratória de levantamento de dados secundários, né, aonde a gente vai situar a pesquisa em si. Depois, a gente pode optar por fazer uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa qualitativa ou uma pesquisa experimental. Então, a gente tem que pensar como é que vai ser o meu projeto de pesquisa. Se ele vai ser só o levantamento de dados secundários, ou se ele vai ser, além do levantamento de dados secundários, composto por uma pesquisa quantitativa, ou uma pesquisa qualitativa, ou um experimento. Lembrando que eu posso optar por fazer triangulação de métodos, ou seja, não só os dados secundários e uma outra pesquisa, mas eu posso optar por 2 métodos de pesquisa diferentes. Eu posso ter uma pesquisa quantitativa e uma qualitativa, eu posso ter uma qualitativa e um experimento, enfim. Aí vai depender dos objetivos de pesquisa, do que você quer apresentar no teu resultado de pesquisa, que tipo de informação você quer ter. Bem, a pesquisa quantitativa. Quais são as características de uma pesquisa quantitativa? O que é uma pesquisa quantitativa? Ela permite a quantificação e o dimensionamento do universo pesquisado. Uma coisa importante é que toda vez quando a gente fala de pesquisa quantitativa, a gente usa terminologias como dimensionar, quantificar, né? Elencar, né? Ou seja, são palavras que elas vão trazer esse significado de quantidade, de tamanho, tá? Os resultados de uma pesquisa de caráter quantitativo, eles são sempre apresentados através de relatórios estatísticos. O que significa isso? Que quando vocês terminarem de fazer a coleta de dados e forem escrever o relatório final, vocês vão ter gráficos, vocês vão ter tabelas, vocês vão ter números, né? Ou seja, o relatório ele deve vir ilustrado por uma série de características específicas de relatórios estatísticos. O estudo quantitativo geralmente possui características técnicas. Quais são elas? Primeiro, definição de amostras que são representativas do universo. Ou seja, ou você trabalha uma pesquisa quantitativa com o grupo
total de pessoas que compõem o teu universo, ou você vai ter que ter uma amostra que seja representativa, né? Você entrevistar de 100 mil pessoas, 10, isso não é uma amostra que seja representativa do universo. A amostra representativa do universo, normalmente, ela está baseada em um cálculo estatístico que vai determinar a proporção representativa do universo para que você consiga ter efetivamente um reflexo daquilo que acontece no todo. A aplicação de questionários, eles são estruturados ou semi-estruturados com predominância de perguntas fechadas. Normalmente pode ter pergunta aberta, professor? Lógico que pode ter pergunta aberta, mas a predominância de perguntas fechadas. O que é uma pergunta fechada? É uma pergunta onde a possibilidade de resposta já foi dada, já está posta, né? Sim, não, concordo totalmente, concordo parcialmente, discordo totalmente. As entrevistas realizadas pessoalmente, as entrevistas são realizadas pessoalmente, por telefone, por meio de formulário enviado via correio ou por internet. Ou seja, no caso da pesquisa quantitativa, você pode aplicar ela online, né? Você pode aplicar ela por telefone, você pode aplicar ela pessoalmente ou inclusive até pelo correio. Você manda o formulário. No caso do correio, uma característica importante é que ela deve vir com o reenvio, ou seja, a pesquisa deve vir com o selo, né, ou com o material para que ele seja reenviado. Outra característica é o tratamento estatístico e analítico dos dados coletados. Como eu já falei, um estudo quantitativo ele tem um caráter estatístico, portanto, ele vai, óbvio, ser apresentado a partir de dados estatísticos. Então, o tratamento dado à informação é sempre estatístico. Então, 40% disso, 30% daquilo, esse resultado representa que grande parte da maioria da população, ou existe um percentual relevante da população. Continuando. As etapas do planejamento de uma pesquisa quantitativa são: 1. Cenário, ou seja, introdução. É onde você vai apresentar a situação problema, né? A situação que envolve o problema, e onde especificamente a gente vai ter aí os dados secundários que vocês levantaram. O segundo é o problema de pesquisa. O problema de pesquisa, na verdade, é por que você está fazendo a pesquisa, né? Quando você coloca o porquê normalmente, a forma mais fácil de você dizer qual é o teu problema de pesquisa, ou por que você está fazendo essa pesquisa, é fazer uma pergunta. A pergunta é sempre a forma mais fácil de você identificar e apresentar o problema. Mais para frente a gente vai exemplificar isso e vocês vão saber como é que se faz. O terceiro item são os objetivos. Os objetivos são velhos conhecidos de vocês do planejamento de relações públicas, né? Então, qual é o objetivo geral, quais são os objetivos específicos, o que você quer com a pesquisa. Tomem cuidado para não confundir objetivos de pesquisa com objetivos de relações públicas. Os objetivos de pesquisa é o que você quer atingir, para que você está fazendo a pesquisa, ou seja, qual resultado você quer obter com a pesquisa, né? Aonde você quer chegar com essa pesquisa. E não o que você vai fazer com a pesquisa. O que você vai fazer, a ação que você vai criar com o resultado da pesquisa não são objetivos de pesquisa. Eles estão relacionados aos objetivos do planejamento de relações públicas, tá? Então, tomem cuidado, que é muito comum, principalmente vocês que estão começando a falar de pesquisa, a entender de pesquisa, é redigirem objetivos que não são objetivos da pesquisa. O objetivo da pesquisa não é criar ação. O objetivo da pesquisa é identificar uma coisa, reconhecer outra, né?
E ao reconhecer essas coisas, vocês terão condições de criar a ação. Mas criar a ação não é objetivo de relações públicas. Resolver problema do cliente não é o objetivo da pesquisa quantitativa, e sim, como eu disse, do planejamento de relações públicas. Quarto item são as hipóteses. A gente já falou sobre as hipóteses, né? Mas eu vou reforçar um pouco isso na aula de hoje. E por fim a gente tem metodologia, né? Que é a descrição de como que vocês vão chegar efetivamente no resultado que vocês querem. Bem, vamos falar um pouco do cenário, né? Cenário, eu já disse para vocês que esse levantamento de dados que vocês vão fazer a partir dos dados secundários levantados no contexto da organização, ou já levantados, inclusive, no próprio briefing e na análise setorial. Bem, no caso do problema de pesquisa, como eu disse, o problema de pesquisa, ele é uma pergunta que a gente faz. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa sobre a imagem da identidade da organização, eu posso ter como problema de pesquisa a pergunta: qual a percepção que os funcionários do chão de fábrica têm a respeito da imagem da organização? Esse é o meu problema de pesquisa, né? Por exemplo, vamos supor, vou dar um outro exemplo. Vamos supor que eu tenha uma empresa que é minha cliente, e essa empresa é uma empresa de aviação civil, né? E ela lançou um novo programa de milhagem, e eu preciso saber qual a percepção dos clientes do novo programa de milhagem. Na verdade, eu já dei para vocês o problema de pesquisa. O problema de pesquisa é qual a percepção dos clientes atuais e potenciais da empresa X a respeito do novo programa de milhagens. Então, esse é o problema de pesquisa, tá? A partir daí, vocês vão desenvolver os outros itens, como os objetivos e as hipóteses de vocês. Bem, a definição do problema é a descrição dos fatos que motivaram a elaboração da pesquisa, ou seja, quais problemas, dúvidas, questionamentos e suposições nós temos em relação à empresa, ou ao fato, ao evento, ou ao relacionamento, enfim, a tudo aquilo que está envolvendo esse problema. Como eu disse para vocês, normalmente quando a gente elabora uma pesquisa, é porque a gente tem que comprovar algo, ou porque a gente já detectou alguma coisa. Então, a gente não tem essa informação em dados secundários. Se eu tiver informação em dados secundários, eu não preciso fazer uma pesquisa aplicada, porque eu já tenho dados envolvidos por terceiros. Ou seja, mesmo fatos e informações que sejam suficientemente fortes para comprovar aquilo que supomos ser verdade, né? Se eu tenho, eu não preciso fazer a pesquisa. Portanto, na definição do problema, você deve discorrer sobre os fatos e mesmo sobre o que eles acarretam. Vamos para os objetivos. Como as plaquinhas mostram, é onde a gente quer chegar, é o que a gente quer alcançar. Objetivos de pesquisa são divididos em geral, que ele deve ter apenas um objetivo geral. Não existem dois objetivos gerais, gente. E este é aquele que move o projeto como um todo. Uma outra coisa importante do objetivo geral é que o objetivo geral tem um verbo só, né? O objetivo que vocês constroem com dois verbos não é objetivo. Os específicos são os objetivos que levam o pesquisador a alcançar o objetivo geral, tá? Então, existem algumas características aí que a gente precisa levar em consideração. Então, características sobre os objetivos, tá? Primeiro, em um planejamento, seja ele um plano, um programa, um projeto, de que área for, objetivos são divididos em geral ou principal e específicos ou secundários.
A sua redação é sempre simples, direta, concisa e objetiva, como o próprio nome diz. Então, assim, a gente não deve escrever objetivos longos, a gente não deve usar excesso de verbos ou tentar, na construção deles, justificar, né? Porque é muito comum as pessoas justificarem os objetivos, tá? Outra coisa é não posicionar suas ações nessa etapa. Quando a gente redige um objetivo, a gente não está dizendo o que a gente vai fazer, a gente está dizendo onde a gente quer chegar. Vale ressaltar que os objetivos devem sempre iniciar com o verbo no infinitivo para determinar que eles devem ser atingidos e nunca utilizar mais de um verbo por objetivo. Uma coisa interessante é que o verbo no infinitivo, ele é um verbo que está já na forma de ação, né? Portanto, ele não flexiona no tempo, ou seja, ele só vai ser atingido quando você terminar a sua pesquisa. Lembrando do raciocínio científico, só para a gente estabelecer... antes disso, deixa eu voltar só uma coisa no projeto, nos objetivos de pesquisa, que eu lembrei de uma coisa que é muito importante para vocês. É muito comum as pessoas começarem os objetivos assim: o nosso objetivo, blá, 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 blá. Gente, objetivo é simples, direto e conciso. Então, identificar qual a percepção, verificar, elencar, pontuar, né? Ou seja, primeiro usem verbos relacionados ao tipo de pesquisa. Se é quantitativo, use verbos que vão trazer essa coisa da quantidade, do tamanho, do tempo, representados a partir dos verbos. Segundo, comece com o verbo e o verbo tem de estar no infinitivo. Terceiro, não use dois verbos. Identificar e comprovar. Não, ou você faz uma coisa ou faz outra, tá? Se são dois verbos, são dois objetivos, então você tem dois objetivos diferentes. Separem dois objetivos, tá? É importante vocês tenham isso na cabeça. Vamos lá. Raciocínio científico eu já expliquei isso em aula. Basicamente, a gente vai voltar a falar de como que a gente constrói. Vocês já sabem que a gente já falou do silogismo, mas a gente vai ter o raciocínio científico vai ser construído a partir do pensamento lógico, né? O qual ele vai pressupor um silogismo e ele vai ser baseado em pressupostos, né? Que é a suposição simples relacionada a um problema, e ela pode gerar uma hipótese ou então demonstrar que existem outras suposições ou relações de causa e efeito que não foram pensadas. No caso dos pressupostos, a gente relaciona eles às pesquisas qualitativas, porque o pressuposto tem como principal função se juntar com outro pressuposto comprovado e se transformar numa hipótese, né? Ou seja, a partir do momento que eu comprovei os meus pressupostos, eles se transformam em hipóteses, certo? E as hipóteses são suposições relacionadas à solução de um problema que estabelece a relação de causa e efeito evidente, né? Elas estão relacionadas às pesquisas quantitativas experimentais, enquanto o pressuposto não estabelece essa relação de causa e efeito, né? Ou a hipótese já estabelece a relação de causa e efeito. Inclusive, ela vai ser mais elaborada porque ela vai ser a junção de dois ou mais pressupostos. E por fim, gente, só para lembrar, a partir do momento que a gente comprova uma hipótese, a gente vai transformar essa hipótese num axioma, que é a evidência cuja comprovação é indispensável por ser óbvia, né? Depois que uma ideia é comprovada, ela se torna um axioma, ou seja, é o resultado de um experimento. Então, como é que eu escrevo minhas hipóteses? Como é que eu construo minhas hipóteses? A hipótese, na verdade, é um dos itens mais importantes do projeto de pesquisa, né? Porque eles são as suposições que o pesquisador vai determinar, né,
daquilo que ele quer comprovar, ou seja, a descrição daquilo que ele supõe como verdadeiro sobre o problema. Então, se o problema é qual a imagem que os funcionários têm a partir da empresa, uma das minhas hipóteses vão ser relacionadas a essa imagem. Então, os funcionários acreditam que a empresa é assim, os funcionários percebem a imagem da empresa assado, né? As hipóteses elas são divididas em primária e secundária. Primária é uma suposição principal do projeto de pesquisa relacionada ao objetivo geral e ao fator principal do projeto. Então, a suposição feita na hipótese primária, ela vai responder o objetivo geral. Já as secundárias, elas são suposições secundárias do projeto de pesquisa e elas estão relacionadas aos objetivos específicos, né? Ou seja, ela vai dizer quais são as possibilidades de resposta que eu vou ter para cada objetivo específico. Antes de eu falar da metodologia, uma coisa importante das hipóteses secundárias é que normalmente secundárias não, primárias e secundárias, é que as pessoas normalmente têm um objetivo geral, uma hipótese primária, 3 objetivos secundários, 3 hipóteses secundárias. Isso não especificamente está correto. Por quê? Porque um objetivo pode ter mais de uma hipótese, né? Então, independente dele ser geral ou específico, normalmente a gente vai ter mais de uma hipótese para cada objetivo. Pode ser 2, podem ser 3, podem ser 4 e assim sucessivamente, tá? Bem, vamos falar da metodologia. Metodologia são os caminhos que a gente opta para chegar num determinado objetivo. Logo, nos objetivos específicos para chegar no objetivo geral. A metodologia de um projeto de pesquisa aplicada se divide em tipo de pesquisa, método da pesquisa, universo, amostra ou amostragem, que é a técnica amostral, instrumento de coleta, técnica de coleta e descrição da coleta. Bem, gente, com isso a gente termina a nossa primeira aula sobre planejamento de pesquisa. Tá? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida postem aí para mim para que eu possa responder para vocês. Obrigado.